Pois é, agora a Câmara deve revisar as novas regras para licenciamento ambiental aprovadas pelo Senado na semana passada. Houve alterações no texto e, por isso, cabe a reanálise pelos deputados. O assunto tramita há 20 anos no Congresso Nacional. Quem conversa com a gente é a advogada especializada, né, em Direito do Agronegócio e Meio Ambiente, Rafaela Parra. Olá, seja muito bem-vinda, uma boa noite. Boa noite, Fábio. É um prazer conversar com você aqui, com os ouvintes do AgroMais, ainda mais depois do Tejon e da Samanta. Que responsabilidade, hein? É verdade, é verdade. Mas é um assunto que realmente dominou o noticiário desde a semana passada, ainda gera muita discussão polêmica. Acontece que, como eu disse há pouco, já tramita há 2 décadas no parlamento e é preciso, talvez, achar uma saída, né? Muito produtor rural acaba não conseguindo expandir ou, pelo menos, ter direito a benefícios justamente pela falta desse documento, né? Exatamente, Fábio. E nós estamos, como você bem disse, já com uma tramitação avançada há mais de 20 anos para tentar desburocratizar algumas regras da lei que hoje acontece por várias normativas que caminham nos estados, na própria federação. Então, essa proposta da Lei Geral do Licenciamento, ela seria uma espécie de guarda-chuva para reger todos os pedidos de licenciamento que forem feitos dentro do Brasil, tanto para o agronegócio como para outros empreendimentos. Então, como bem me antecedeu a Samanta e o Tejon, é uma lei que visa desburocratizar muito do sistema que está posto hoje aí para o licenciamento. Pois acaba que tivemos há pouco a ministra Marina Silva também criticando a forma como foi avançada essa discussão, reclamando de uma certa forma de algumas alas do governo não se mobilizarem para talvez travar a decisão por parte do Senado, né, e agora sendo reanalisada pela Câmara. É importante a gente trazer para cá que parece que não vai ter, assim, a questão do oba-oba, tá tudo liberado, até porque já há uma fiscalização, já há um geomapeamento de diversas áreas, ou seja, já é possível ter uma noção do tamanho de cada propriedade, do que é preservado em cada uma delas, né? Pois é, eu acho que o próprio Código Florestal, através do seu importante instrumento de regularização, que foi o CAR, já trouxe esse panorama e esse raio-x das mais de 5 milhões de propriedades rurais que nós temos no Brasil hoje. Então, nós ficarmos com esse discurso de que a legislação vai vir para trazer um malefício para o meio ambiente, ou que o agronegócio não está adstrito com as regras globais e com as regras nacionais do meio ambiente, é uma falácia, porque nós temos uma legislação que está há 20 anos tramitando, um projeto de lei que está há 20 anos tramitando. Dizer que isso passou a toque de caixa no Congresso, que agora está avançando aí nas discussões das casas, é um pouco até infantil, né, por parte de algumas alas do governo. Então, acho que nós temos que pensar e focar agora no agronegócio, focar nos ambientes produtivos e focar em como fazer isso com segurança jurídica. Então, a discussão que deveria envolver esse projeto de lei sobre a Lei Geral do Licenciamento, ela tinha que ser nada política e principalmente baseada em fatos técnicos. O que a legislação vai trazer de modernização para as atividades. E acho que a questão da burocracia, ela é uma questão que está na pauta da mesa e que precisa ser tratada com o devido respeito que o produtor rural precisa. Não é crível que um produtor rural passe aí 5, 8, 10 anos esperando uma licença. Então, eu acho que olhar para isso e olhar para a própria legislação que traz aí alguns freios e contrapesos, o artigo 43 do projeto de lei traz os prazos máximos que vão ser permitidos
em cada uma das modalidades de licença, prazos máximos para que o Estado possa dizer se aquele contribuinte, se aquele produtor rural, se aquele empresário, se aquele industrial tem ou não tem direito à licença, e se não tem, por que não tem, para que possa corrigir. Pois é, e Rafaela, muito se diz sobre essa questão da emissão sem uma análise prévia, apenas na fala do produtor. Isso tem gerado realmente muita reclamação por parte de ambientalistas, dizendo que qual é o controle que se tem do que vai ser expedido a partir de uma análise do próprio produtor sobre a sua terra. Isso esbarra em algum direito do agronegócio? Bom, primeiro que a questão ambiental ela já está posta ali nas regularizações das áreas, através da declaração do CAR, da adesão ao PRA, se for o caso de haver algum déficit de reserva legal. Então, o Estado já está controlando, e a própria legislação, enquanto política pública, já está controlando a atividade do particular naquela propriedade, vinculada, então, à sua função social. Essa modalidade nova, que é a licença por adesão e compromisso, a LAC, ela vai trazer, então, a possibilidade de que empreendimentos de baixo impacto ambiental, como é o caso dos produtores rurais, possam obter licenças por meio de autodeclaração. Então, não haveria uma análise prévia dos órgãos ambientais, mas, a exemplo do que acontece já na lei de autorregulação, é uma legislação que não vai trazer malefícios tanto para a fiscalização, porque se houver algum problema naquela propriedade de ordem ambiental, ela vai poder ser fiscalizada e multada normalmente com base na legislação ambiental, e já que ela precisa dessa autorização para poder operar, se ela não está trazendo um impacto significativo ou um baixo impacto ambiental, ela vai poder fazer isso através da autodeclaração. E assim, os empreendimentos de impacto maiores no meio ambiente vão ter aí à sua disposição a fiscalização, as análises prévias, todo o aparato do Estado para garantir a segurança ambiental nas operações e para a saúde humana também. Devido à sua experiência e também em contato com produtores, né? Será que talvez o Brasil abra mais portas, mais mercados, justamente no ano de COP30 e trazendo uma inovação dessa na questão das emissões de licenças, mostrando que nós temos um avanço tecnológico na questão da fiscalização, mas também na consciência de um setor responsável, com mais, vamos dizer assim, restrições se caso faça alguma coisa errada na área ambiental, né? Eu acredito que sim, Fábio. E se a gente for parar para comparar a legislação que nós temos hoje para essa proposta do PL 2159/2021, que é um compilado já de legislações que estão correndo aí no nosso Congresso já há mais de 20 anos, eu acho que a principal mudança é a uniformização para uma diretriz nacional. Então, hoje a gente tem uma regulação atual totalmente fragmentada através do CONAMA, através dos estados, e a ideia é que se tenha um guarda-chuva, então, com uma lei geral nacional para uniformizar as diretrizes nacionais, tanto relacionadas à matéria quanto a prazos, para que você não tenha dissidências entre os estados nessa concessão das licenças, né? Então, modalidades de licenças estão alargadas, com a criação de algumas novas modalidades, inclusive a legislação ambiental única, que vai voltar, que já existia em alguns estados, essa legislação, essa licença de autorregulação também. Então, novas modalidades para simplificar a atividade, para desburocratizar a atividade, sem trazer prejuízo para o meio ambiente. Então, acho que isso precisa ficar muito claro, né? Não está havendo um prejuízo para o meio ambiente. As dispensas de licenciamento, elas vão acontecer em casos pontuais de atividades agropecuárias e outras isentas que vão estar num rol já específico. Então, você tem aí uma ampliação dessas dispensas legais, e o setor da agropecuária vai ser um setor que vai ser beneficiado. Então, acho que a COP30 se aproximando, nós temos várias coisas para trazer
para o mundo no que toca à sustentabilidade do nosso agronegócio. A modernização da legislação é uma delas, mas existem inúmeros outros projetos que vão estar lá relacionados ao mercado de carbono, relacionados a temas ESG. Eu acho que nós precisamos dar palco às boas iniciativas do nosso agronegócio. Eu acho que talvez ali deixar de avançar em empreendimentos, né? Tem uma série de projetos aí que acabam sendo emperrados, colocando para dentro da gaveta devido à falta do licenciamento. Talvez, se for o caso, fortaleça os órgãos de fiscalização, né? Que muitas vezes a gente vê Exato. com quadro de pessoal defasado, né? Falta de equipamentos. E a modernidade está aí, não pode a gente atrasar demais. Quero agradecer muito a participação da Rafaela Parra, que é advogada especializada em direito do agronegócio e também do meio ambiente. Muito agradecido por trazer aqui o seu ponto de vista e acrescentar na nossa reflexão sobre esse tema que tem gerado tanta discussão polêmica no país. Muito obrigado, uma boa semana, uma boa noite. Obrigada, Fábio. Boa noite. Boa noite.